Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, e o versículo 28 por diante. É uma mensagem bem conhecida perante os irmãos da casa do Senhor, uma mensagem que a gente já ouviu muito os pregadores lerem essa mensagem de Mateus capítulo 11, versículo 28 por diante. Então, lembrando que hoje é um culto de libertação, um culto onde a gente aprende a palavra de Deus e aprende também a se defender das artimanhas do inimigo. Porque o inimigo ele vem matar, roubar e destruir. Então ele quer encontrar, ele sempre está à procura de pessoas que estejam vulneráveis a pecar. Você observa que o inimigo ele só vai atingir nossa vida em uma fraqueza de nossa vida que a gente tem. Foi falado aqui, o irmão Stoller falou aqui sobre mentira. Então, se eu sou apto a mentir, quem está operando aí já é o inimigo em minha vida. Então, ele vai sempre fazer com que eu venha mentir. Ele vai fazer com que eu perceba que isso é bom mentir e enganar as pessoas. Então o inimigo vai conduzir a eu enganar as pessoas que são de bem. Então isso aí eu vou me acostumando, vou gostando, e isso para mim vai ser normal. Mas essa pessoa, ela já está presa nessa armadilha, nessa arapuca do inimigo. Como já foi dito, quem mente se torna-se filho do diabo. E tem pessoas que dizem, mas é uma mentirinha santa. Não caia nessa, não existe mentira santa. Então isso provém do inimigo. Eu gosto de enganar, isso é obra do inimigo. Então eu estou preso nessa armadilha que é do inimigo. Eu assisto muita televisão, assisto muito vídeo. Você está preso. Precisa-se de uma libertação. E o interessante é que essa mensagem de Mateus, no versículo 28, diz o título, Vinde a mim. Eu já ensinei aqui muitas vezes sobre o processo da libertação. O processo da libertação leva-se um tempo. Ele não acontece da noite para o dia e nem do dia para a noite. Existe um período de tempo, é um processo que vai ser iniciado a partir de mim, de você, se você tomar uma atitude. Tem pessoas que querem ser libertas de tais vícios, de tais coisas que praticam há anos. Eu sou crente, irmã, há 10 anos, 15, mas não fui liberto. Então essa libertação, ela vai depender em certa parte de você. Como assim? É você querer ser liberto. É você sonhar em se libertar. É você fazer um esforço que você pode, dentro dos seus limites, para você ser liberto. O que eu não posso fazer, o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai me ajudar. Então, eu quero passar hoje para você, para que você possa ser liberto de um problema que você passa em sua vida, na área sentimental, emocional, seja na área familiar, na área trabalhista, com a vizinhança, seja qual for o tipo de área que você está preso e precisa ser liberto. Porque ninguém quer ficar preso a uma coisa que é ruim, concorda comigo? Embora que eu pratique, ache gostoso, mas depois o gosto é amargo. O pecado é gostoso, sim ou não? Sim, claro, é uma delícia o pecado, é um gostinho de mel. Mas no final, olha, gosto de fel. Você parte o frango e tira o fel, senão ele contamina a carne toda, então estraga tudo. Então quem sabe tratar tem que saber fazer isso. Então quem trata a gente é quem? O Espírito Santo de Deus. Ele tira o que não presta da nossa vida. Aí você se pergunta, irmão, por que existem tantas pessoas que não foram libertas? Será que Jesus não quer libertar?
Jesus quer libertar. Mas será que aquela pessoa quer ser liberta? Uma coisa interessante para Deus operar é você deixar o Espírito Santo entrar em você para ele moldar o teu coração. Como assim? Apocalipse 13:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Então a primeira atitude que eu tenho que fazer é deixar o Senhor agir, o Senhor entrar, fazer morada em mim, tirar o que não presta da minha vida. Mas o pecado é gostoso. Senhor, eu vou ser liberto, mas eu vou fazer mais um pouco, porque é gostoso, é bom. Mas depois vem a tua consciência, é um peso. Depois que você faz o erro, você fica triste, você fica abatido, você também não quer ir ao culto porque errou. Então isso é uma opressão do inimigo na nossa vida. E a gente diz: Deus, eu não quero ser assim, Senhor, me liberta. O Senhor: filho, eu quero te libertar, mas tu queres ser liberto? Aí está o problema. Aí você diz: irmão, eu não consigo sair. Por que não consegue sair? Porque você está preso. Você já ouviu alguém se soltar de uma cadeia fechada, proteção, segurança máxima? Não vai conseguir sair. O que você pode fazer é dizer não ao pecado. Mas tem momentos que você não consegue dizer não. Sabe por quê? Porque você se aprofundou tanto no pecado que você não tem nem força mais para dizer o não. E você se envolve novamente. Aí você se esquece de uma coisa: de quê? De orar, pedir a Deus. Ele é o nosso amigo. Ele quer ouvir a minha e a tua oração. Ele quer te tirar desse momento triste de solidão que você está sendo sufocado. É aí que o irmão disse: aqui Deus operou muito e ainda opera. Mas as pessoas que receberam essa dádiva, esse presente, você quer encontrar elas aqui, não encontra, nem para agradecer a Deus. Então fica complicada a situação. A culpa não é de Deus, é minha e é tua. Quer ser liberto? Tem que tomar uma atitude. Se eu quero ser liberto, se eu quero ser transformado, tome uma atitude. Deus, eu quero ser liberto. Faça uma aliança com Deus. Eu sei que vai ser difícil. Nos primeiros momentos vai ser terrível para você deixar esse mal que te pega, esse algo que te prende tanto. Mas quando você vencer, você verá que o Senhor Deus te ajudou e você vai sair dessa. Então eu quero falar sobre atitude. Deus, ele é um libertador, claro. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todos nós estamos aqui para perecer. Mas só que Deus amou esse mundo, a gente, e enviou seu Filho. E todo aquele que crê em seu Filho será salvo. Então observe que a gente já está preso ao mal, que é a morte. Mas quando a gente passa a crer em Jesus, eu agora tenho uma vantagem, eu tenho agora a vida eterna, eu estou livre das coisas do mundo. E sim, estou pronto para viver uma vida com Deus em liberdade. Então, tem coisas que Deus não vai mover como se diz, uma palha, não vai mover uma mão para você. Porque tem coisas que você precisa tomar atitude. Tem coisas que eu preciso tomar uma atitude. Nem tudo vai ser Deus. Se você pode tomar uma atitude, você tome logo. Mas eu tomei, irmão, daqui para lá eu não consigo. Então quem vai agir já é Deus. Eu não sei se eu vou contar certo, mas diz uma reflexão, uma história, que o rapaz foi subir, não foi numa montanha e ficou de noite. E ele foi voltando, mas ele disse: parou.
E ficou tudo escuro. E ele pediu a Deus para Deus salvar ele. Eu não sei se foi numa montanha, se foi numa árvore. Eu sei que Deus foi na montanha. Aí Deus disse assim para ele: pula. E ele não pulou. E a voz veio mais forte: pula. E ele não pulou. Pula, e ele não pulou. Ele ficou com medo. Mas ele tinha que tomar uma atitude ali. Ele não deu a voz de Deus. E passou-se a madrugada inteira ali. E o frio era muito grande, ele morreu congelado. E quando encontraram ele estava a alguns palmos do chão. Se ele pulasse, ele estava vivo. Tem coisas que você está tão perto de ser liberto e não toma atitude por conta do medo. E o medo muitas vezes procede do inimigo. Claro que é dele. A Bíblia diz que o medo não faz parte. Existe o medo natural, isso aí é normal, mas o medo demoníaco você trava. As mulheres têm medo de barata. Tem medo, é normal. Tem cobra ali, tem algum bicho, tem medo, é normal. Mas e transfere isso para o reino espiritual? Tem coisas que você tem que tomar uma atitude para ser liberto. E Deus já diz: faz isso, faz aquilo, que vai dar certo, vai ser liberto. E a gente quer ouvir a voz de Deus. Quer ouvir Deus. A gente quer ver Deus, quer ver o anjo descendo, tocando na gente. Não vai acontecer isso. É só tomar uma atitude para você ser liberto de alguma coisa que te prende. Aí quando você tem esse medo, o que acontece? O inimigo no ouvido: vai dar errado. Não vai dar certo. Vão falar de ti. O que vai ser de ti? Se tu fizer isso, tu vai morrer. E você fica sem saber o que fazer. Você fica agora confuso. Mas você sabe que tem que tomar uma atitude. Porque Deus fala e toca no teu coração: enquanto você não tirar isso, eu também não te dou tua bênção. Eu estava aqui um dia, no começo do ministério, o irmão pregava. E ele disse: você, enquanto não tirar aquilo que não agrada a Deus, eu não vou te abençoar. Eu senti, foi comigo. Eu disse: Senhor, é eu mesmo. Tem coisas que eu preciso tomar uma atitude para Deus agir na minha vida. E esse texto ele fala muito somente na epígrafe. Como é que diz a epígrafe? Vinde a mim. Vinde a mim. A gente tem uma ideia de pensar que vai conseguir ser liberto sozinho. Não se engane, você não vai conseguir ser liberto só. Uma hora ou outra você vai precisar de uma ajuda de alguém, porque você só não vai conseguir vencer este mal. Por isso que Deus não abençoa pessoas aqui ainda, sabe por quê? Porque sabe se abençoar, não voltam mais, nem para agradecer. Então por isso que é bom a gente um pouco num aperto, para a gente aprender a chamar Jesus. Se a minha geladeira está cheia, se eu tenho roupa, calçado, de Deus eu não quero nem saber. Nem sequer agradece a Deus pelo ar que respira. Eu estou dizendo: Deus, não preciso mais de ti. Deus, não preciso. Mas basta aí você estar num aperto que precisa de Deus. Primeiro nome que vem na mente é: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Não é assim? Esse texto diz: vinde a mim. Isso quer dizer que eu e você precisa de ajuda para ser liberto.
Se você tem um objeto, uma mesa pesada, um exemplo, e essa mesa cai, e você tenta pegar essa mesa e suspender, e você tenta uma, tenta duas, se esforça, se cansa e percebe, eu não vou conseguir levantar essa mesa só. O que é que eu vou fazer? Chamar uma pessoa para quê? Para me ajudar, porque só eu não consigo. Então, libertação você só não vai conseguir. Só ninguém consegue. E você chama essa pessoa para ajudar e você consegue suspender aquela mesa que é muito pesada. E agora a mesa está no seu devido lugar, corretamente. Então é aí que eu quero frisar. Tem momentos na minha e na tua vida que você pensa que vai ser liberto com a tua própria razão, com o teu próprio poder, com a tua própria força. E quando você tenta ser liberto só, você vai se cansar. Observa-se que o pecado faz cansaço na gente. Eu creio que você já teve essa experiência. E o cansaço do pecado é aqui, no ombro. Quando eu aceitei a Jesus, eu senti meus ombros leves. Quando eu pedi perdão a uma pessoa, eu me senti leve. Quando eu comecei a dar a paz do Senhor a uma pessoa que eu não dava na minha casa, perto, eu me senti leve. Aí você pergunta, mas o senhor não é crente? Sou. Mas eu tinha um fardo, mesmo sendo crente e servindo a Deus. Porque eu estava preso a esse fardo. Então isso é a opressão do inimigo na gente. Por isso que a gente se sente tão maneiro. A gente sente um peso caindo dos nossos ombros. E eu senti isso. Eu falo de experiência própria. Quando eu aceitei a Jesus, eu me senti maneiro. Porque existia a opressão demoníaca ainda em mim. Você sabia que guerras espirituais cansam o nosso corpo físico? É. Eu senti o meu ombro leve. Tinha um peso aqui. Quantas vezes aqui também a gente com o nosso pastor aqui ficava até quase meia-noite. O corpo cansa. Porque a gente entra numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela faz cansar o nosso corpo físico. E nesse dia eu me lembro, foi o dia mais intenso que eu fiquei com o pastor aqui, na área da libertação, quando as pessoas caíam. Eu cheguei em casa, fiquei com muita fome. O que tinha na geladeira, eu estava comendo. Que eu nunca tinha passado um momento assim intenso. Esse foi um dia dos piores dias para a minha vida. Mas cansa o corpo físico. Então eu senti do meu ombro, eu estar aliviado. Vinde a mim. 28, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está vendo que eu e você não vai conseguir vencer o pecado? Tem pessoas que dizem, eu vou conseguir. Não vai não. Com o pecado não se brinca. Quando você diz eu vou conseguir, já está envolvido há muito tempo. Já tem pecado, já está maquinando fazer aquilo. Não vai conseguir. Tira essa ideia da cabeça, porque não vai. Lucas, o evangelista, ele deixou registrado no versículo 28, palavras de Jesus. Palavras do mestre Jesus. E Jesus dizia, vinde a mim todos. Qualquer pessoa que se chegar a Jesus, ele está dizendo que vai fazer isso aqui. Qualquer pessoa. Até o macumbeiro, irmão, homossexual. Sim, se ele for até Jesus, Jesus liberta. Porque ele deu o primeiro passo para Jesus. Ele tomou uma atitude. Então serve para os crentes, para quem não é crente, para todos. E ele diz, todos que estáis cansados. Esse cansaço aqui, ele começa pelo Espírito, sabia? Quando você peca, quando eu peco muito, fico pecando, chega um tempo que você diz, Senhor, eu estou cansado dessa vida, eu não quero viver mais assim. Não é assim? Não já aconteceu contigo? Já. Senhor, eu estou cansado, a mesma coisa, eu não aguento mais isso para a minha vida, Senhor. Você cansa.
E tem vezes que você quer pecar, mas nem consegue, porque está tão fraco já. Diz, Senhor, eu estou tão cansado, me liberta. Aí Deus vai e liberta. Porque você tomou uma atitude depois de muito, muito tempo. Então isso cansa. Se você for fazer um exercício intenso, depois de terminar o exercício, o que é que você vai fazer? Cansado. Cansado. Eu me lembro que eu ia para o show ali no Marco Zero. Eu ficava ali 3, 4 horas pulando que nem um beijo talhado. Era um show gospel, rock. Pulando, 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 as pernas doendo, mas eu estava pulando. Eu já disse à igreja aqui que eu voltava. Essa barriga aqui não existia não, quando eu pulava. Porque o exercício era intenso. Eu voltava magrinho. Chegava em casa, Senhor, obrigado por mais uma noite. Agradecia a Deus, não sendo crente ainda. Obrigado, voltei em paz, me dá um sono tranquilo. Eu caía na cama e dormia, de tão cansado que eu estava. Então o pecado, ele vai fazer com que eu e você canse. É como você diz, só presta assim. Quando cansar, ele se volta para Jesus. Quando cansar, para de errar. Quando cansar, para de perseguir. Muitas vezes a gente tem que cansar para aprender que aquilo que a gente está fazendo não presta, é ruim e vai prejudicar o nosso corpo. O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito. Então vocês estão pegando aí, né? Estão entendendo. Vou ler mais uma vez, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que é essa sobrecarga? Eu tenho, por exemplo, esse púlpito de vidro. E vamos supor que ele suporte 100 quilos. 100 quilos é o suficiente para ele suportar. Aí eu percebo e digo, não, cabe mais 50. Eu coloco 50. Ele ainda fica de pé? Fica, né? Mas o aconselhado é que coloque 100. Se eu colocar 50, estou fazendo o quê? Uma sobrecarga. Uma hora ou outra, isso aqui vai dar errado. Porque tem uma sobrecarga. Essa sobrecarga que Jesus está falando é o pecado. Pecado mais pecado. Tem pessoas que começam na mentira. Tudo bem. Mas depois ela evolui para o roubo. Começou na mentira, está no roubo. Depois ela começa a matar. Veja que diferença. Existe aí uma sobrecarga de pecado. Como diz aqui no livro de Salmos. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Está lá em Salmos que diz assim uma mensagem. Um abismo chama o outro abismo. Agora aqui em Isaías também eu marquei Isaías. Não precisa procurar, deixa eu ler para vocês, Isaías 30 e o verso 1. Olha o que diz. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Sobrecarga. Você começa fazendo aqui e depois está num pecado gigante. E Jesus disse, quem for cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Mas ele quer aliviar o meu e o teu pecado, a sobrecarga, o cansaço? Quer. Mas o texto diz, vinde primeiro a mim. Se você recorrer ao homem, vai ficar pior. Se você recorrer ao teu vizinho, vai ficar pior. Ele não vai dar jeito. Não vai dar.
A gente recorre à medicina, a terapeuta, a psicólogos. Tudo bem, é uma profissão. Mas cristão não é para estar envolvido nessas coisas, é para orar a Deus e a Jesus. Porque ele sim é o médico dos médicos. Se eu fosse um psicólogo, eu só queria trabalhar nessa área para entender um pouco o ser humano. Principalmente as mulheres. Por mais simples e quietas que elas são, apresentam ser, elas são complicadas. Aí a irmã diz, os homens também são, irmão. Não, o homem é mais prático. Ele resolve as coisas na praticidade. Com ele não tem arrudeio. Com a mulher tem arrudeio, tem muita emoção no meio. É assim. Mas, deixa esse assunto para lá, amém? Só quando eu pregar sobre casais. É a área que eu mais gosto de pregar sobre casais. E tem alguém que diz que irmão metido não é crente, quer dar lição de moral aos casados? Eu dou, porque você está ruim? Eu dou mesmo, eu falo mesmo. Se você que tem experiência está ruim, então eu tenho chance de ter algo melhor na frente, não é? Porque eu estou observando as pessoas que fazem erros mínimos que podiam ser resolvidos, amém? Então, tu não casou, é muito metido, é muito santo, ele quer uma santona de Deus. Claro, Deus disse que eu posso comer o melhor da terra, escolher o melhor da terra, eu quero o melhor. Está entendendo? Porque o crente, ele tem a ideia que é o mais mesquinho, miserável. Pega o melhor, meu filho e minha filha, escolha o melhor para você. É assim que eu quero. Mas está aí com 27 anos, não casasse ainda. Quem é que está sem casar? Eu ou você? Está preocupado? Ore para Deus me batizar com o Espírito Santo. Somente isso que eu te peço, amém? O resto aqui eu resolvo. Mas, veja bem. Saiu um pouco da mensagem, mas foi bom. Porque eu estou com saudade de pregar um pouco sobre casais. Aí Jesus disse, eu vos aliviarei. Ele quer sim aliviar o meu e o teu pecado. Mas basta que eu e você tome consciência e volte para Ele. Se chegue a Ele e Ele vai te aliviar. Ele vai te dar força, vai tirar o teu cansaço, seja espiritual ou seja físico, Ele vai tirar. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Jesus é o nosso remédio. Jesus é a nossa cura que eu e você precisa. Somente em Jesus. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui fala sobre alma perturbada. Existe, irmão, alma perturbada? Claro que existe, na igreja e fora da igreja. Mas o interessante é que Jesus diz aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Pensa comigo. Jesus vai te dar jugo? Não. Ele já quer tirar, como é que ele vai colocar? Mas ele está dizendo que o meu jugo, em comparação ao mundo, o meu jugo é suave. Olha que maravilha. Então o que vem de Deus não é jugo, é suave, é algo bom para a minha vida. E ele diz no versículo 29, no final, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tem almas perturbadas, tem almas inquietas. Então isso aí, viver assim, isso não é certo. Você tem uma vida toda perturbada, inquieta, tem algo errado. Você precisa, eu preciso de uma libertação. Deus quer dar paz à nossa alma. Deus quer que eu e você seja guiado para encontrar um caminho, uma solução, para você se tranquilizar e não viver aperreado. Você é perturbado uma vez lá, uma vez cá, tudo bem, isso é normal. Até eu estava perturbado aqui essa semana, foi na outra. Eu orava aqui e disse, Deus, teu servo aqui, o pastor, usa ele para falar comigo, está tão perto de mim, Senhor. Só que Deus, ele muitas vezes nos surpreende. Ele não vai fazer aquilo que eu quero. Mas quando eu dizia, Senhor, usa ele para falar tuas palavras, não o que eu quero ouvir, as tuas palavras. Porque a tua palavra é o meu consolo. Quando o Senhor fala contigo, você fica melhor.
o teu espírito fica tranquilizado. Então isso é bom. Eu dizia, usa ele, você está tão pertinho de mim aqui. E Deus não usou ele. E nesse culto foi maravilha. Foi culto de libertação, foi na semana passada, me lembrei. E o nosso irmão Júnior começou a louvar um hino aqui, uma música. Eu comecei a chorar aqui no púlpito, porque eu estava preocupado com o meu futuro. Então eu estava perturbado. Eu disse, mãe, meu futuro, como vai ser? Eu vejo aí os rapazes e as moças estudando, fazendo faculdade, se formando. E eu? Como será o meu futuro daqui para frente? Eu estou falando de mim, irmão, experiência minha. Só que eu disse a Deus, Deus, eu não quero estudar agora e nem fazer uma faculdade, alguma coisa, porque tem a tua igreja. Eu não quero estar longe da tua igreja. Eu não estou dizendo que você vai sair do teu curso, não, continue. Estou falando eu, experiência minha, porque Deus, Ele tem um caminho e um propósito para cada um de vocês, diferente. Eu estou falando experiência minha. E eu vejo os rapazes se formando, emprego bom, carro, moto, uma casa. E disse eu, Senhor, não tenho nada até agora. Mas eu não quero assim. Eu quero estar na tua casa te servindo, eu quero ajudar o pastor, eu quero ajudar o povo pregando a mensagem. Eu não quero estar longe. Eu não quero essa vida para mim. Aí o irmão Júnior cantou no louvor, e numa parte do louvor diz que o futuro a Deus pertence. Isso para mim, irmão, a minha alma se aquietou. Até hoje eu estou mais calmo em relação ao meu futuro. Da tua vida, cuido eu. Tem uma parte que diz assim. Eu tenho até gravado aqui no celular ainda. Então isso para mim foi um consolo. Até hoje eu estou calmo. E quem conversar comigo a respeito de futuro, eu digo a mesma coisa. Fica calmo, o futuro pertence a Deus. Então imagina, irmão, se eu vivesse a vida toda perturbado com isso. Eu ia ficar doente. Mas essa preocupação é por um momento. Agora, se você viver assim há muito tempo, libertação. Se chegue a Deus, que Ele está dizendo, e achareis vós descanso para a vossa alma. Versículo 30 para fechar diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não é peso para ninguém. Aliás, Ele quer tirar o meu e o teu peso, a sobrecarga que existe na nossa vida. Deus, Ele quer aliviar as nossas dores. Mas para isso que aconteça, você primeiro tem que tomar uma atitude, dizendo, Deus, eu quero ser liberto. Deus, eu quero ser transformado. E Deus vai achar um descanso para a tua alma. E vai tirar o fardo que existe nos teus ombros. E você continua a tua vida. Lembre-se que vai chegar mais coisas ruins, pesadas, mas você está mais forte. E está preparado para dizer não ao pecado. Eu sou livre, não sou mais escravo do mundo.